de mensagens que tem como título Derrubando Gigantes. Então, pelo título você já deve imaginar qual é a história que vai dar base a toda essa série, né? A história de Davi e Golias, a história de quando Davi venceu o gigante Golias e tudo que cercou esse combate, essa batalha. E eu gostaria de iniciar esta ministração lendo o nosso texto base. Eu sei que muitos aqui já ouviram falar na história de Davi e Golias, mas nem todos lembram dos detalhes. Então eu quero ler com vocês um resumo da história de Davi e Golias. Está só sobrando um pouquinho de médio e grave, eu acho, aqui no palco. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11, depois nós vamos ler o versículo 16, versículo 22 a 24, depois versículo 32, depois versículo 40, versículo 43, 45 e do 49 ao 50, ok? Esse é o resumo, está registrado aí, depois se você quiser acompanhar, você tem registrado quais foram os versículos que nós lemos. Então é um resumo da história de Davi e Golias. O texto começa assim, acompanhe na tela aí, por favor. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte. Imagina a cena, um monte de um lado, um monte do outro e um vale entre os dois montes. Em um lado estava o exército de Israel e do outro lado, no outro monte, estava o exército dos filisteus, ficando no vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus, ou seja, do meio do exército deles, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura, cerca de 2,90 metros. Imagina, uma porta dessa tem, aqui deve ter 2,20, essa porta aqui deve ter 2,20, ele tinha cerca de 2,90, era quase chegando ali naquela espuma preta ali, naquele painel de espuma preta ali, o tamanho do gigante. Então, imagina o pequeno Davi olhando para o tamanho do gigante. Então ele tinha quase 3 metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. O texto continua, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro, para variar ainda ia um escudeiro na frente dele. Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Você imaginou a cena? Está lá o exército dos filisteus na montanha, está lá o exército de Israel na outra montanha, e lá do exército filisteus desce o gigante Golias, na frente dele vinha um escudeiro, e ele chega diante do exército de Israel e faz um desafio. Então ele diz: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vocês servos de Saul? Saul era o rei de Israel. O texto continua: escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o exército de Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. O texto continua: o filisteu vinha de manhã e de tarde, atende para isso, ele vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. Próxima tela. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. Davi disse a Saul, que era o rei, que ninguém desanime por causa dele.
esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, a funda é uma espécie de baladeira diferente, não é? Com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Na próxima tela, o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance, com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E o texto diz: Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou, ela entrou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Os vistos podem dizer amém? Amém. Querido, essa história é fascinante, maravilhosa. Agora imagina essa história acontecendo no Nordeste do Brasil. Quem foi para o acampamento aqui? Quem viu lá o Golias do Nordeste e o Davi? Você que não foi para o acampamento, não precisa se entristecer. Hoje nós vamos ver a versão nordestina da luta de Davi e Golias. Olha que maravilha. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui o púlpito. Bom, já deu certo. Vocês aqui, imagina que lá na frente está a montanha com o exército filisteu. E vocês são quem? Vocês são o exército de Israel. Vocês são o exército de Israel. E agora nós vamos ver essa cena acontecendo no contexto nordestino. Um Golias nordestino e um Davi nordestino. Vamos ver. Eita, moleque, hoje eu tô lambendo a rapadura pra arrumar uma arenga boa. Tá doido pra abrir um asal dos grandes. Que arruma de gente. É um exército. E tão olhando pra mim com essa cara de abestado, por quê? Ah, é o tal do exército de Israel. Arrumo mesmo o caba macho pra vir aqui pra me peitar. Agora o caba macho tem vergonha. Um que chega pelo menos no meu mocotão, porque esses franzinos que eu tô vendo aqui não alcançam não, tem nem jeito. Arrumo pelo menos um. Se ele vencer, os filisteus viram tudo escravo de vocês. Agora seu, eita, touro a espada, misericórdia. Deus queira que o Golias não esqueça da fala dele hoje, meu, que tá nervoso, feito a moleque. Se ele vencer, nós vira tudo escravo de vocês. Agora, se eu vencer, vocês viram tudo nossos escravos. Arruma ao menos um, bora! Um de cada vez. Que mugangagem é essa? Eu só tô acreditando nisso porque os meus olhos estão vendo e os meus ouvidos estão escutando. Um caba bonequeiro desse só pode ter bebido garapa de rapadura estragada hoje. Saia de dentro da moita, caba frouxo. Mas era só que me faltava mesmo. Quem é esse canigado que fala? Chega pra cá, larga de ser frouxo. Eu vou mesmo, rapaz. Eu sou Davizinho, filho de Jessé, da tribo de Judá. Não é meio de tu não, macho.
Pois então chega pra cá, não afrouxa não, se arrocha. Eu não digo nada. Ah, meninice, mais primeiro. Mais primeiro. Como é que é, rapaz? Que história é essa aí? Tu tá doido ou bebe gás? Você tá morto nos ouvidos, meu filho? É isso mesmo que eu falei. Ei, doidinho, tu é um galalau do mal. Olha, presta atenção, que aqui tu não vai mandar em nada não. Espí mesmo. O cabo vê cada uma. Tu tá doido, é? Se aproxei. Não digo nada. Tá se achando todinho, né, bonitão das tapioca? Oi, presta atenção. Tu vem pra cima de mim com foice, peixeira, facão, mas eu não. Eu vou pra cima de tu em nome do Deus de Israel, o mesminho que tu desafiou. Ele vai te entregar na palminha da minha mão. Oi, eu vou te matar e ainda vou cortar o teu pescoço. Essa arruma de gente todinha vai ver que o povo de Israel tem um Deus. Ele vai entregar os filhos teus todinho na nossa mão. Cadê o pastor? Pastor, me arrume aí. Ah, vê esse cabo aqui, pelo amor de Deus. Mas é muito desaforo, é muito atrevimento mesmo. Um calango desse que não tirou nem a capinga do mijo ainda. Era só que me faltava. Foi esse aqui? É esse cabra macho, desde que vocês arrumaram, que não aguenta não a mãozada no portureiro. Mas menino, oi, cabra bestalhado desse, desafiando o exército do Deus vivo, logo hoje, que acordei com a pá virada e tô mais brabo que siri na lata. Tu vai se ver comigo, vice? Tu vai se ver comigo. Tá pensando o quê? E pode vir, viu? Não chame não que eu vou. E venha, Não chame não que eu vou. venha. Não chame não que eu vou. Peraí. Pegar umas pedrinhas aqui. Mas era só o que faltava. Rapaz. Doido mesmo pra jogar pedra na lua, já pensou? Isso é negócio de gente, Essa aqui menino. tá só o pitel. Era só o que faltava agora. Ui, aí essa aqui. Eu vou lá arrancar lá as tripas hoje, cabra. Só me Eu tô cuidado. doido pra tomar o fato do osso nos dentes. Galalau do mal, te pega é hoje. O meu sonho é matar um filisteu caningado. É hoje que eu realizo esse sonho. Senhor, chega aqui. Ai, Deus, é eu, tua pedrinha e a testa daquele galalau do mal. Se prepara pra morrer, filisteu caningado. Filisteu infeliz, toma essa. Ah, miserável. Mas não é que eu fui chato, não acertou mesmo. Agora tá sereno. Morri semana passada, eu vou morrer hoje de dor. Viva o Deus de Israel! Uma salva de palmas, gente. Ô gigante para morrer, ô gigante para ressuscitar.
Chega, Deus, sei dessa luta todinha. Eu acredito que agora, se você não conhecia, depois de ler o texto e ver a encenação, agora você é especialista na história de Davi e Golias. Queridos, você já viu um gigante? Os gigantes que nós queremos falar durante essa série, esses gigantes, eles cruzam o nosso caminho quando menos esperamos. Naquele dia, Davi, ele não saiu de casa para enfrentar um gigante. Se você ler a história toda, você vai ver que Jessé, o pai de Davi, mandou ele levar o almoço lá para os seus irmãos que eram soldados, que estavam na frente de batalha. Davi saiu de casa para levar a marmita, já que a gente está falando no contexto nordestino. Ele saiu de casa para levar a marmita para os seus irmãos que eram guerreiros. Mas quando ele menos espera, o Golias se apresenta. Ele estava conversando com os seus irmãos, que eram soldados, e de repente ele deu de cara com o gigante. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite. Abre nossa mente e nosso coração para entendermos, Deus, as lições preciosas que o Senhor quer nos ensinar por meio dessa história de Davi e Golias. A história real que o Senhor providenciou a vitória de Davi e de Israel. Deus, fala conosco, fala ao nosso coração, queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Nós oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, os gigantes aparecem de forma inesperada. E quando os gigantes entram nas nossas vidas, eles tentam fazer com que nos sintamos pequenos, nos sintamos fracos, insignificantes, incapazes. Foi isso que ele fez com todo o exército de Israel. Por várias vezes nós lemos: e todo o exército de Israel e Saul, o rei, ficaram com muito medo. Ele humilhou o exército de Israel e fez com que eles se sentissem fracos, pequenos e incapazes. Os gigantes, eles costumam trazer ao nosso coração um sentimento de derrota antes da batalha começar. É isso que os gigantes fazem. O exército de Israel estava completamente derrotado, nem tinha entrado na batalha, nem tinha começado a batalha, e aquele exército já estava derrotado. É isso que os gigantes fazem. Os gigantes, eles não querem apenas nos humilhar, mas eles querem também abalar a nossa fé. Outra característica dos gigantes é que os gigantes, eles são persistentes. O gigante Golias, como nós lemos, ele veio durante 40 dias. Gente, você parou para pensar o que é isso? Os dois exércitos acampados, um na montanha, outro no outro, o vale no meio, e durante 40 dias, mais de um mês, quase um mês e meio, o gigante Golias vem lá desafiar o exército de Israel. E um detalhe: de manhã e de tarde. Foram cerca de 80 vezes que o gigante veio desafiar e humilhar o exército de Israel com seus insultos. Queridos, seus gigantes vão lhe dizer diretamente que você não pode. Eles vão dizer persistentemente, vão lembrar você que você não consegue, que você não é capaz de vencê-los. Eu pergunto: qual é o gigante que tem sido persistente na sua vida? Cada um tem um gigante diferente, um grande desafio, um grande problema, uma grande fraqueza, algo que você acha que não é capaz de vencer. Qual é o gigante que tem sido persistente na sua vida? Que gigante tem humilhado você dia após dia? Às vezes é um gigante de um pecado que você não consegue vencer, e ele tem humilhado você dia após dia. Não só durante 40 dias, mas talvez há anos que ele humilha você. Existem gigantes reais e existem gigantes imaginários. Gigantes que nos atacam fisicamente, na realidade, mas existem gigantes que nos atacam dentro da nossa cabeça. E esses são talvez os piores gigantes, porque quem está fora não consegue entrar para ajudar você.
como por exemplo o gigante da depressão. É um gigante que está aqui dentro, e quem está fora não consegue lutar com você. Existem gigantes fora e existem gigantes internos. Quando o assunto, queridos, é gigante, grandes desafios, grandes problemas, as pessoas se dividem em 3 grupos. Quem assistiu aquele videozinho viu. As pessoas se dividem em 3 grupos: os grandes, os medianos e os fracos. Olha só nessa tela, os grandes, qual é a reação dos grandes diante do gigante? Eles superam-se à medida que enfrentam os grandes desafios. Esses são os grandes, eles enfrentam o gigante e eles se tornam melhores, eles se tornam mais fortes, eles se tornam mais confiantes, eles se tornam mais íntimos de Deus, eles se superam à medida que enfrentam os grandes desafios da sua vida. O outro grupo são os medianos. Os medianos são aqueles que enfrentam os gigantes, mas à medida que eles enfrentam os gigantes, eles se desgastam, eles vão ficando mais fracos, eles vão ficando mais cansados, em vez de se superarem. E existem os fracos. Os fracos fogem diante dos seus gigantes. A pergunta é: qual dos 3 grupos você se encaixa? No grupo dos grandes, no grupo dos medianos ou no grupo dos fracos? Davi se encaixava no grupo dos grandes. Todos nós sabemos que Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Queridos, mais uma coisa que muitos não sabem ou não atentaram é que antes de enfrentar Golias, Davi teve que enfrentar outros gigantes. E é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar nessa primeira mensagem. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: qual foi o gigante que Davi teve que enfrentar antes de encarar o Golias? Você pensa que Golias era o maior problema de Davi, era o maior gigante de Davi? Existiam outros. Quais foram os gigantes, ou qual foi o gigante que Davi teve que enfrentar antes de encarar o Golias? E o gigante que nós vamos ver hoje é esse daqui: o gigante das limitações impostas pelos outros. Esse é o gigante que Davi teve que enfrentar antes de encarar o Golias. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi foi um homem que conquistou grande sucesso, fama, prestígio. Davi chegou ao topo onde um homem poderia chegar. Ele foi um grande guerreiro, ele foi o maior rei da história de Israel. Foi no reinado de Davi que Israel conquistou a maior parte dos territórios, venceu o maior número de batalhas. Mas o que muita gente não lembra é que no início da história de Davi, ninguém acreditava que ele seria capaz de fazer algo relevante. Ninguém acreditava no seu potencial. Ninguém acreditava que ele poderia ser usado por Deus para fazer grandes coisas. Ao contrário do que muitos pensam, os primeiros grandes obstáculos não foi o urso e o leão que ele matou cuidando enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Seu primeiro grande gigante foram as limitações impostas pelos outros. E isso incluía aqueles que deveriam incentivá-lo, que deveriam apoiá-lo e não fizeram. Será que isso já aconteceu com você? Você decidiu fazer algo relevante, você decidiu ouvir o chamado de Deus, você decidiu fazer algo realmente importante, ou você decidiu aprender algo importante. E os que estão próximos a você, às vezes os de dentro da sua própria casa, que deveriam te apoiar, te incentivar, foram os primeiros a dizer que você não era capaz de fazer isso. Olha o caso de Davi. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, a primeira pessoa que impôs limitações a Davi foi o pai dele. Jessé não acreditava que Davi tinha potencial para ser rei. Jessé, o pai de Davi. Jessé não acreditava que Davi tinha potencial para ser rei.
Quando o pai de Davi, Jessé, soube que o profeta Samuel havia sido enviado por Deus, mandado por Deus para ir até a casa dele e ungir um dos seus filhos como futuro rei de Israel, porque Deus já havia rejeitado Saul, Jessé certamente ficou muito empolgado com o fato de um dos seus filhos ser escolhido para tão nobre missão, ser rei de Israel. Mas quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé colocou em fila os seus filhos, aqueles que ele julgava que tinham potencial para serem rei. E claro que isso incluía todos os filhos menos um. Isso incluía todos os filhos exceto Davi. O pequeno, franzino Davi tinha ficado no campo cuidando das ovelhas. E a princípio, até o profeta Samuel viu a situação da mesma forma que Jessé viu. Samuel achou que o escolhido para ser rei era Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Por quê? Porque ele era alto, ele era forte, ele era bonito. E o profeta Samuel, quando botou os olhos em Eliabe, pensou: eis aí diante do Senhor o teu escolhido. Olha só, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e disse consigo, isso é o profeta Samuel dizendo, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha que coisa maravilhosa. Então o profeta Samuel pergunta a Jessé, depois que Deus rejeita não somente Eliabe, mas rejeita todos os outros irmãos, tem alguma coisa errada, Samuel pensou. Deus me falou claramente que um dos seus filhos será rei, mas todos estão aqui e Deus rejeitou a todos, você não tem mais nenhum filho, Jessé. Aí Jessé fala: tem. 1 Samuel 16:11. Ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. O termo traduzido por caçula é agaton, que significa mais do que o filho mais novo, significa o menos importante. A verdade aqui, queridos, eu entendo que Jessé não esqueceu de chamar Davi para essa reunião tão importante. Não esqueceu. Jessé não chamou Davi porque não via em Davi alguém que teria o potencial de ser rei. Não precisa nem chamar ele. Com certeza o rei está entre esses 7 aqui. Então não é que ele esqueceu, ele nem quis chamar Davi. Querido, isso deve ter sido doloroso. Imagina uma reunião familiar no qual há a promessa de um dos filhos ser escolhido para ser rei de Israel, e o pai de Davi não o chamou. Será que você é alguém que sente a dor de ter um pai ou uma mãe que não acredita em você, que não aposta em você? Isso é tão comum. A gente vê isso tanto por aí. Pessoas que têm principalmente um pai, porque o pai é muito importante nesse papel de apoiar, que não acredita em você, que não aposta em você, não acredita no seu potencial. Davi conhecia essa dor, mas o detalhe, isso não fez Davi parar, isso não fez Davi desistir, não fez.
Tem muita gente se apoiando nisso. É porque o meu pai não me apoia, é porque meu pai foi embora, é porque meu pai disse isso. Isso explica o seu fracasso, mas isso não justifica o seu fracasso. Davi passou por essa dor, mas ele não parou. Jessé nem poderia imaginar que o seu filho menos importante, seu ragaton, seu menos importante, poderia servir para algo tão importante na vida. Jessé nem poderia imaginar que Davi teria 66 capítulos da Bíblia dedicados a contar a sua história. E da Bíblia, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. É isso mesmo, aquele pequeno e franzino rapaz, que não era valorizado nem pelo seu pai, teria 66 capítulos do livro mais lido no mundo, dedicados a contar a sua história. Jessé não poderia imaginar que os mais belos salmos sairiam da boca do seu pequeno Davi. Ele não poderia imaginar que o seu pequeno Davi seria chamado um dia de majestade, de grande guerreiro, de matador de gigante. Jessé não poderia imaginar que um dia Jesus, o Filho de Deus, quando viesse à terra, seria chamado de Filho de Davi. Olha que coisa maravilhosa, porque ele era descendente de Davi. Lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jessé não poderia imaginar que o seu pequeno Davi teria tamanha honra, faria algo tão relevante. Por isso que para Jessé, Davi era apenas um magricela esquecido no pasto, cuidando das ovelhas, enquanto os fortes de verdade estavam na reunião familiar que escolheria o novo rei. Será que você também não tem enfrentado o gigante da exclusão, deixado de fora? Davi foi deixado de fora, Davi foi excluído de algo muito importante. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são escolhidas ou excluídas por motivos e por razões que não tem lógica, não tem princípio. As pessoas do nosso tempo são escolhidas ou excluídas em muitos lugares pela quantidade de metros quadrados das suas casas, pelo modelo do carro que dirige, pela marca das roupas que veste, pela quantidade dos diplomas que tem, pelo apadrinhamento, o QI, quem indica. E talvez você tenha sido excluído, deixado de lado, por alguma razão que não é justa, que não é digna. E se é o teu caso, Deus tem uma palavra para você. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando todos só enxergavam Eliabe, Deus enxergava Davi. Lembre disso. Esta palavra é para os nanicos, é para os fracotes, é para os desprovidos de força e de beleza, é para os que são excluídos pelos motivos errados. Não importam o que digam, Deus não vê você como os outros vê. Tenha como Davi um coração temente a Deus, um coração puro, e Deus irá ungir você para matar gigante. Quando o pequeno Davi entrou na sala, cheirando a cocô de ovelha, Deus disse ao profeta: eis aí o que eu escolhi, levante-se e unja-o. E naquele momento Davi foi ungido para ser rei de Israel. Segundo, os irmãos de Davi não achavam que ele tinha potencial para ser um grande guerreiro. O pai dele não achava que ele tinha potencial para ser rei. Os irmãos de Davi não achavam que ele tinha potencial para ser um grande guerreiro. Davi experimentou a mesma rejeição com os irmãos. 3 dos irmãos de Davi, como nós vimos, eram soldados do exército de Israel, mas Davi não podia ser. Ele era jovem demais, ele era baixinho demais, ele era magro demais, ele era fraco demais para ser um soldado.
Por isso ele foi deixado para trás para cuidar das ovelhas. Quando Davi foi ao campo de batalha para deixar o alimento, o almoço para os seus irmãos e trazer notícias para o seu pai, ele é um menino de recado. Vai lá deixar o almoço e traz notícias dos seus irmãos. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, disse o seguinte para ele: quando Davi chegou lá na batalha e viu o gigante, foi perguntar o que estava acontecendo. Olha o que Eliabe, o irmão mais velho, disse para Davi. 1 Samuel 17, versículo 28. Por que desceste aqui? Ele disse: por que você veio aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele diz: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Está dizendo: eu sei que você é mau. Eu sei que você veio aqui só para ver. Você veio aqui com intenções erradas. Você veio aqui para ver o povo matar e morrer. Para seus irmãos, Davi não passava de um garoto curioso e mau que queria ver sangue. Queridos, as críticas maldosas nos machucam, sim, mas quando elas vêm de alguém que nós amamos, quando ela vem de alguém que deveria estar do nosso lado, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Presta atenção, ele era o irmão mais velho de Davi. Ele era sangue do sangue. Como irmão mais velho, ele viu Davi nascer, crescer e desfrutar na vida com muitos dons e talentos. Ele conhecia o caráter de Davi. Ele sabia, ele estava presente, ele sabia que Deus o havia escolhido e o havia ungido. Eliabe viu o profeta Samuel derramar óleo na cabeça de Davi e ungir para ser o próximo rei de Israel. Mas, no entanto, movido e cheio de inveja, ele tentou desencorajar e menosprezar Davi. Agora, Eliabe não foi o único irmão que fez isso com o seu irmão. A Bíblia conta a história de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Em vez de seguir o seu exemplo e apresentar uma oferta que agrade ao Senhor, ele vai lá e mata o seu irmão Abel. Os irmãos de José, eles foram e venderam José como escravo, se livraram dele em vez de seguir os seus passos. Então, isso é mais comum do que você imagina. Querido, quando Deus ungir você para derrubar gigantes, para fazer algo relevante, as pessoas vão criticar você, vão questionar a sua capacidade, vão duvidar do seu caráter, vão questionar a sua motivação. Quando isso acontecer, faça como Davi, ignore seus críticos e lembre-se: Deus vê você de uma forma diferente deles. Não esquece disso. Deus vê você de uma forma, diga para a pessoa ao seu lado: Deus vê você de uma forma diferente. Diga. Talvez para as pessoas que olham para você, você é só um fracote, um espeto de vira-tripa. Você é só alguém que não pode fazer nada. Mas quando Deus olha para você, Ele vê o seu coração. Terceiro, o rei Saul, sim, o líder da nação de Israel e consequente o líder de Davi, o rei Saul não acreditava que Davi tinha potencial para ser um campeão. Quando o rei Saul ouviu dizer que alguém, provavelmente o rei Saul estava numa tenda ali no acampamento do exército, e aí quando ele escuta que alguém estava disposto a enfrentar o Golias, ele logo manda chamá-lo. Manda chamar esse rapaz corajoso que quer enfrentar o gigante Golias. Provavelmente
esperava encontrar um veterano de guerra, um homem forte, alto, destemido, armado até os dentes. Mas quem apareceu? Um jovem pastor de ovelhas, dizendo o seguinte: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste gigante. Teu servo irá guerrear contra ele, contra esse filisteu. E sabe qual foi a resposta de Saul, cheio de ceticismo? Sabe o que é que Saul, olha só, Davi vai lá e se apresenta ao rei. Ele está oferecendo como sacrifício, ele diz assim: eu vou lá me enfrentar ele no lugar de vocês. Em vez de Saul dizer, caba bom. Sabe o que é que Saul diz? 1 Samuel 17:33, ele disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar. Ele olha assim para Davi: não, contra o gigante você não pode lutar, pois ainda é moço, você ainda é um menino, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Está dizendo, o gigante, além de ser gigante, ele é experiente em guerra, desde a mocidade que ele guerreia. Você não é ninguém, você não pode enfrentar o gigante. Querido, Saul não acreditava que Davi tinha potencial físico nem tático para enfrentar e vencer o Golias. Aí você pode perguntar, mas por que Saul deixou Davi ir enfrentar o Golias? Simples, pura falta de opção. Ninguém mais queria enfrentar o Golias, só Davi estava disposto a enfrentar o Golias. Saul não acreditava no potencial de Davi, mas isso não tirou o seu ânimo nem a sua confiança em Deus. Quarto, querido, nem Golias acreditava que Davi tinha potencial para ser um grande adversário. Veja, o pai, os irmãos, o rei e nem o gigante Golias não acreditava que Davi tinha potencial para ser um adversário à altura. O último insulto que Davi recebe partiu do próprio gigante Golias. Quando Golias ficou sabendo que Saul havia encontrado um guerreiro para lutar contra ele, ele deve ter pensado, então devem ter achado algum gigante no meio de Israel. Mas quando Davi se apresenta e Golias olha para ele para enfrentá-lo, olha só o que o gigante diz. 1 Samuel 17, 43, 44. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão? Sou eu algum cachorro? Para vires a mim com paus? Ele estava se referindo ao cajado de Davi. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. O gigante olha para Davi e desdenha dele. Por acaso você está vindo atrás de um cachorro com um pedaço de pau na mão? Cadê a sua espada? Cadê o seu escudo? Cadê o guerreiro que eu não estou vendo? Querido, para encurtar a história, essas foram as últimas palavras de Golias. Ele nunca mais pôde falar, porque Davi arrancou a sua cabeça com a própria espada do gigante. Primeiro ele acerta a pedra, o gigante cai, e depois Davi pega a própria espada do gigante e corta fora a sua cabeça. Querido, faça como Davi, use o menosprezo dos seus adversários como motivação para vencê-los. Você determina, o que determina na verdade a grandeza de alguém é a quantidade de oposição necessária para fazê-lo desistir. Preste atenção a esse princípio. O que determina a grandeza de alguém é a quantidade de oposição que é necessária para fazer desistir. Alguém que é grande, ele não desiste com as primeiras oposições, ele vai em frente. Mas se alguém é pequeno, nas primeiras críticas, na primeira oposição, sabe, quando alguém já julga você mal, quando alguém duvida das suas intenções, das suas motivações, alguém questiona seu caráter, você já joga tudo fora, já desiste, não quer mais tentar, não quer mais ir em frente. Você é pequeno, você faz parte do grupo dos fracos. Os grandes, eles não desistem diante dos primeiros obstáculos, nem de muitos obstáculos, como Davi não desistiu. A pergunta agora é: o que é que Davi foi capaz de fazer, apesar das limitações impostas
a ele pelos outros. Nós já vimos que todos impuseram limitações a Davi: seu pai, seus irmãos, o rei, o próprio Golias. Mas o que é que Davi foi capaz de fazer, apesar de tudo isso? Olha só que interessante, Davi foi além de sua família. Davi foi capaz de ir além da sua família. Presta atenção nisso. Davi conseguiu ir aonde nenhum membro da sua família havia ido antes. Nenhum membro da sua família havia matado um gigante antes. Ele matou. Nenhum membro da sua família havia sido rei ou parte de uma família real. Davi foi rei de Israel. E ele fez isso apesar da oposição que recebeu da sua própria família. Talvez você use a falta de estímulo, a falta de ajuda, a falta de apoio por parte da sua família para justificar os seus resultados medíocres, para justificar o seu fracasso. Davi poderia ter feito isso, mas ele decidiu ir além. Ele foi além da sua família. E ir além da sua família, sabe o que é? Sabe o que pode ser ir além da sua família? Por exemplo, ir além da sua família pode ser você ter um lar estruturado, mesmo quando ninguém da sua casa conseguiu isso. Você não precisa seguir os passos desastrosos dos seus pais, nem dos seus irmãos. Você de repente pode ter um lar estruturado, mesmo quando a sua família nunca conseguiu ter isso. E além da sua família, pode significar você ter um casamento duradouro, um casamento até que a morte os separe, mesmo que o divórcio seja marca registrada na sua família. Você pode quebrar essa maldição, você pode quebrar esse ciclo satânico de destruição da família, e você pode ter um casamento duradouro. Você pode ir além da sua família. E além da sua família significa também que você pode ter de repente uma formação acadêmica, mesmo que todos na sua casa nunca tenham tido a oportunidade ou a vontade de concluir os seus estudos. E além da sua família pode significar que você pode ter na sua família liberdade financeira, mesmo quando você vem de uma família que vivia em constante crise financeira ou passando necessidade. Você pode fazer diferente, você pode ir além, você pode fazer melhor. E além da sua família pode significar que você pode ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, mesmo quando a sua família não se importava com o relacionamento com Deus. Mas você está fazendo diferença, você está indo além, você conheceu Jesus. Então, querido, o meu conselho é: não olhe para a sua família. Eu estou falando da família dos seus pais, dos seus avós. Não olhe para a sua família como sendo o limite para você. Não, olhe para a sua família como sendo o mínimo de Deus para você. Ele ainda quer te dar mais, Ele quer levar mais para você. Não veja a sua família como o ponto de chegada, mas veja a sua família como o ponto de partida. Deus quer fazer com que você faça como Davi. Ele quer levar você a um lugar que ninguém na sua família ainda foi capaz de chegar. Agora lembre-se, Deus não quer fazer isso para que você pise na sua família. Deus não quer fazer isso para que você esnobe a sua família, para que você os despreze, não. Para que você os humilhe, não. Deus quer fazer isso para que, uma vez indo além da sua família, você os abençoe, você os sirva, você seja canal de bênção para eles. Quando Davi matou o gigante, toda a família de Davi foi beneficiada, porque se os filisteus vencem aquela batalha, os israelitas seriam escravos dos filisteus. Então, quando Davi vai além da sua família e mata um gigante, toda a sua família é abençoada. Quando Davi se torna rei, a sua família também passa a ser abençoada, e todo Israel passa a ser abençoado. Então, faça como Davi.
você pode, apesar de não ter apoio, você pode ir além da sua família, e é isso que significa ir além. Davi foi além das suas habilidades, letra B aí, Davi foi além das suas habilidades. Ele nunca havia treinado para usar espadas, ele não era habilitado para usar escudo, para usar lança, usar armadura, não. É tanto que Saul tentou dar a armadura dele para Davi, mas Davi não conseguia nem andar. Ele não estava habilitado para usar essas armas. Ele tinha limitações táticas, limitações de habilidades de guerra. Mas entenda uma coisa: se Deus chamou você para fazer algo, Ele vai te dar a habilidade necessária para realizar, para executar a tarefa. Outra coisa, se Deus te chamou para fazer algo, Deus não estava chamando Davi só para matar o Golias. O Golias foi apenas a primeira coisa. Davi se tornou um grande guerreiro, um grande comandante do exército de Israel. Ele se tornou o maior vencedor de batalhas da história de Israel, um guerreiro respeitado. E você acha que Davi continuou só atirando pedra nos inimigos? Não, Davi aprendeu a usar a espada, Davi aprendeu a usar escudo, Davi aprendeu a usar a lança, Davi aprendeu táticas de guerra, como o rei que comandava os exércitos de Israel depois. O princípio aqui é o seguinte: quando Deus chamar você para fazer uma coisa, se Deus chamou mesmo você para fazer uma coisa, porque às vezes você pensa que Ele chamou porque você quer. Eu já falei, a gente confunde muito a nossa vontade com a vontade de Deus. Então às vezes Deus não chamou você para uma coisa, você que quer. Mas se Deus chamou você para fazer uma coisa, um primeiro sinal, Ele vai te dar facilidade para você aprender as habilidades necessárias para realizar a tarefa. Por exemplo, se Deus chamou você para pregar, só um exemplo, Ele vai te dar o dom de ensino, Ele vai te dar facilidade para aprender a arte da pregação. Se Ele chamar você para administrar uma empresa, sim, porque Deus chama para tudo. Chamar você para ser um administrador de empresa, Ele vai te dar facilidade para aprender as habilidades necessárias para ser um grande administrador. Agora você diz, Deus me chamou para tal coisa, mas você se esforça, e você nunca consegue aprender nem ir além. Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que alguém não está ouvindo direito. Compreende? Davi depois foi se aperfeiçoar e teve facilidade nisso, se tornou um grande guerreiro, um grande comandante. Mas no início ele teve que superar, ele teve que ir além das habilidades que ele tinha. Querido, muitos têm sido derrotados pelos seus gigantes porque recusam-se a começar uma batalha antes de serem especialistas nas armas para aquela guerra. Eles entendem que Deus está chamando, Deus está atraindo eles para fazer algo. Ou então tem um grande desafio que está diante deles, que Deus permitiu que estivesse diante deles, mas eles estão se acovardando, porque Ele diz, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que me qualificar mais, eu tenho que me tornar mais especialista, e Ele nunca está pronto. Ele sempre insiste em estudar um pouco mais, se habilitar um pouco mais, treinar um pouco mais, e ele se esconde atrás dessa desculpa. Sendo que a melhor forma de crescer, além de estudar, é praticar. É praticar. Tem gente que diz, não, eu não vou evangelizar agora porque eu ainda preciso ser treinado, eu tenho que treinar, e ele nunca sai para evangelizar. E ele passa anos treinando e nunca está pronto, e começa a virar uma grande desculpa. Insiste em continuar a se aprimorar antes de começar a praticar. Querido, não funciona assim. Hoje de manhã eu estava ministrando um treinamento aqui para como preparar mensagens bíblicas e como pregar. Estava ministrando para os professores da escola bíblica e para seminaristas e para pessoas que entendem que Deus os chamou para isso. E eu estava compartilhando que na minha turma de seminário, quando fui pagar a disciplina de homilética, que é a arte da pregação, eu disse, eu tive um excelente professor, mas eu sinto, pelo que eu ouvi e vi, que os outros alunos da turma não aproveitaram aquela grande oportunidade com aquele grande professor. Sabe por quê?
porque eles não praticavam. Eu já estava à frente da congregação lá no Parque Industrial, que tornou-se essa igreja, e eu tinha que pregar toda semana, e eu estava lá no desespero, eu tenho que aprender a fazer isso. Então tudo que ele ensinava, eu já praticava no domingo seguinte. Quem mais absorveu aquilo lá fui eu. Por quê? Porque à medida que eu aprendia, eu praticava. Aqueles que ficaram acumulando conhecimento para um dia colocar em prática, eu aposto que eles esqueceram tudo que aquele professor falou. Eles nem lembram que aquele professor existiu. Então você fica só esperando ter mais habilidades, treinar mais um pouco, para depois começar. Você vai morrer diante dos gigantes. Você não vai vencer. Você tem que superar as suas habilidades. Se Deus mandou, presta atenção, se Deus mandou, até com a pedra você mata um grande guerreiro. Letra C, Davi foi além dos seus líderes. Davi foi além dos seus líderes. Aqui eu estou caminhando para o final já. Querido, para a grande maioria das pessoas, vale a lei da tampa. Você já ouviu falar na lei da tampa? A lei da tampa é muito ensinado em curso de liderança. A lei da tampa significa que o líder é a tampa é o que está acima. Ou seja, a maioria das pessoas não conseguem ir além do líder, eles não conseguem passar aquele teto. O líder é a tampa. Eles não conseguem ir além dos seus líderes. Mas para os grandes derrubadores de gigantes, essa lei não se aplica. A lei da tampa não se aplica. Eles não se contentam em chegar apenas onde o seu líder chegou. Eles querem ir além, não porque são orgulhosos, mas porque eles querem continuar crescendo e chegar mais perto de Deus. Se Davi se contentasse em ir apenas onde Saul foi, até onde Saul foi, Saul era o seu líder. Se Davi se contentasse apenas em ir até onde Saul foi, ou até onde Jessé, o seu pai, que era o seu líder em casa, foi, ele não tinha sido um grande rei, ele não tinha sido um grande guerreiro, como foi. Porque Davi foi um guerreiro maior do que Saul. É por isso que Saul começou a ter ciúme de Davi, porque o povo começou a cantar: ah, se Saul matou milhares, Davi matou 10 vezes mais. Davi foi além. Davi entendia que o seu compromisso maior não era com Saul. Ele tinha um compromisso com Saul como líder, mas ele entendia que o seu compromisso maior era com Deus. Com Deus. Por isso ele deveria ir além do seu líder Saul. Quando Saul o traía, Davi era fiel. Se você ler a história, vai ver que Saul, com ciúme, tentou matar Davi várias vezes, mas Davi nunca se levantou contra Saul. Quando Saul mentia, Davi falava a verdade. Quando Saul buscava seus próprios interesses, Davi buscava os interesses de Deus. Querido, se você quer ser um grande derrubador de gigantes, você tem que ir além do seu pai, você tem que ir além do seu irmão mais velho, você tem que ir além do seu professor, você tem que ir além do seu gerente, você tem que ir além do seu chefe, você tem que ir além do seu pastor, além do seu líder de PGM, além do seu supervisor. E se você é um líder de verdade mesmo, você vai se alegrar quando os seus liderados superarem você, porque significa que você foi um bom líder. Agora, se você é líder e você se ofende, fica enciumado como Saul ficou quando vê o seu liderado ultrapassar você, você não é um bom líder. Você não está fazendo para a glória de Deus, você está fazendo para a sua própria glória. Então, querido, vá além. Quando seus líderes pararem, continue. Quando seus líderes errarem, acerte. Seus líderes desanimarem, anime-se. Quando seus líderes enfraquecerem, fortaleça-se. Quando seus líderes desistirem, persista, vá em frente. Você precisa ir além. Lembre, seu compromisso principal é com Deus, seu compromisso maior é com Deus e não com seus líderes. Você tem compromisso com eles, mas o maior compromisso que você tem é com Deus. Siga seus líderes enquanto eles estiverem seguindo Jesus. Imite seus líderes enquanto eles estiverem imitando Jesus. Quando eles pararem isso, você continua, passa eles, vá além deles. Se eles caírem no buraco, salte por cima do buraco.
não caia no buraco junto com eles. Como tem gente no meio da igreja caindo no buraco junto com seus líderes. Pessoas que têm a mania de idolatrar os seus líderes. Querido, não tenham outros deuses diante do Senhor. Como o ser humano tem uma facilidade, uma necessidade de idolatrar alguém, idolatrar líderes, idolatrar pastores. E aí o diabo sabe disso, ele investe na vida desse líder. Quando um líder cai um monte de gente com ele. Por quê? Pessoas que não são capazes de ir além dos seus líderes. Pessoas que têm um compromisso maior com seus líderes do que com Deus. Quando o seu líder cair, permaneça de pé. Quando ele parar, vá em frente. Quando ele mentir, fale a verdade. Quando ele parar de seguir Jesus, continue seguindo a Jesus Cristo. Querido, para fechar, erga os seus olhos, levante a cabeça, pois o Deus que fez de Davi um matador de gigante pode fazer o mesmo com você. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.